Viva! Amém! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34. Algo que Deus vai trazer ao nosso conhecimento nesta noite. As coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, ou até mais, quando é trazida ao nosso conhecimento, elas se tornam reais e atualizadas. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que, dentre esta geração adúltera e pecadora, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos e anjos. Dizia também: em verdade eu vos digo que, dos que estão aqui, muitos não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus. Amém. Assentem-se, não deixe que nada roube a oportunidade de Deus manifestar dentro do seu conhecimento a revelação do texto. Porque quando o apóstolo São Paulo, no capítulo 8, ele traz uma explicação assim, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, o qual somos filhos dele. Então há uma testificação na vertical de espírito com espírito. Deus traz ao nosso espírito a verdade e ela se revela no conhecimento, e aquilo que tinha 2, 3, 4 ou mais 1000 anos se torna real, se torna bem atualizada. Primeiro eu quero falar o que Jesus não quis falar. O texto começa chamando para si a multidão. Isso aconteceu na saída de Cesareia de Filipos, depois que Pedro confessou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi depois disso, já encaminhada rumo a Jerusalém, encaminhada a última semana de vida que Jesus passaria ali em Jerusalém também, foi que este fato se deu. Jesus olhou para a multidão, eles perplexo, olhando para ele, ele chamou a responsabilidade para ele. Preste bem atenção. Ele não colocou palavras aleatórias soltas para qualquer um entender da forma que quisesse, não. Ele chamou a responsabilidade, ele trouxe o conhecimento, a atenção da multidão para ele. E ele relata: se algum de vocês quer que venha depois de mim, eu vou ser o primeiro. Pronto. O que Jesus não queria fazer propriamente, não queria dizer a todos, deixou subentendido para que pudesse ser revelada em parcelas ao longo dos anos. Ele estava dizendo para qual público, pastor? Ele estava dizendo primeiro para o povo judeu, que era em quantidade, com certeza era o maior, e também para um público de gentio. O que é um gentio, pastor? É todo aquele que não é judeu. Então você já sabe, todo aquele que não é judeu
é gentio. O que é um gentio? É um povo, preste bem atenção, todas as vezes que Deus direciona uma palavra, quer seja no Antigo, no Novo Testamento, primeira coisa que nós temos que saber, para quem, com quem Deus está falando, com o povo dele, que até então eram os judeus só, e os gentios não, ou com os gentios e os judeus não. Nesse dia havia uma torcida dupla, e Jesus olhou bem nos olhos deles, ainda não havia nascido, estava revelado por horas antes o cristianismo, quando Pedro disse: tu és o Cristo, mas não estava ainda exposto, revelado, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque necessitava primeiro Jesus subir. Mas Jesus direcionou para os dois povos, judeus e gentios: se algum de vocês quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus tem algumas características que é importante ressaltar nessa noite. Tinha algumas coisas que ele fazia que era inacreditável. Por exemplo, Jesus andava muito, sabia? Irmãos, Jerusalém, Galileia, 80, 100, 120 quilômetros às vezes. É você sair daqui pela 262 e ir lá em João Molevade, por exemplo, a 381 agora, e sair na cidade de João Molevade, 115 quilômetros, andar mais um pouco até Nova Era, voltar. Isto era como você sair do seu quarto, ir à cozinha e voltar. Claro que tinha tempo, tinha uma logística, um desgaste, mas Jesus andava muito. Quantos creem nisso? Jesus não andava sozinho. Estou falando de característica. Você não vê Jesus andando sozinho. Em todas as passagens você vê Jesus ou com Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, ou com os 12 apóstolos, ou cercado de multidão em volta dele. Jesus não andava sozinho. Terceira coisa, Jesus falava demais. Sabia? Só enquanto estava pregado na cruz, ele falou 7 vezes. Só para a gente entender, só enquanto estava na cruz, ele falou 7 vezes. Jesus tinha mais uma característica importantíssima, que ele explicava demais, muito mais do que o pastor Ralph. O pastor Ralph tenta explicar, Jesus explicava várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, ele chegou para um grupo e falou assim: olha, vou contar para vocês, eram 100 ovelhas, vocês entenderam? Todo mundo sim. Uma se perdeu no pasto, ficou 99. O pastor deixou trancado e foi buscar aquela perdida, porque uma mais 99 é igual a 100. Isso no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Ele olhou assim, falou: eu acho que eles não entenderam não, vou diminuir. Está vendo como é que as coisas? Uma mulher tinha 10 dracmas, no mesmo capítulo. Ela perdeu uma, a moedinha caiu em algum lugar, e ela ficou, porque quando se perde alguma coisa, traz um sentimento muito negativo, e ela começou a procurar, acende luz, vai à casa, busca com diligência, e encontrou, porque era uma mais 9, dá 10, a 10 dracmas que ela tinha. E Jesus olhou assim e falou assim: eu acho que eles não entenderam ainda não. Um homem tinha 2 filhos. Um quis ir embora e levar a herança, e outro ficou. 1 mais 1 é 2. Não, entendeu? Então entendeu. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Que Jesus ainda explicava muito, e em meio a todo esse conjunto, esta obra maravilhosa, ele ainda fazia milagres. Dá para você entender um Cristo desse, um Messias desse, que em meio a tudo isso ainda fazia milagres. Então agora, ele sabendo que ia para a última semana, ele dá um direito de escolha para os 2 grupos. Se alguém, ele estava dizendo: vocês não são obrigados a nada,
e nem daqui para frente serão obrigados a nada. Se você quiser manter a sua vida totalmente desligado ou desligada do sagrado, não há problema, não há condenação por isto. Pastor, eu não vou ser condenado por não andar com Deus? Não, não vai ser não pense nisso não. Você tem o direito de caminhar, de crescer, de trabalhar, de se enriquecer, de se realizar nas suas questões pessoais, na questão sentimental. Você pode tocar a sua vida toda, sem nenhuma vez chamar por Deus. Pode, pastor? Pode. Aí talvez estou tirando um peso das suas costas. Pastor, ele não vai me condenar por isso? Não, vai não, claro que não, de maneira nenhuma, porque ele diz, se alguém quiser, não estou brigando. Mas nesta caminhada de vida, vamos pensar aqui, depois de um bom tempo e tudo, alguma coisa começa a sair de dentro da sua mão. Sabe aquilo que você bota o dinheiro, não resolve, vem a ciência, não resolve, um médico amigo não resolve, o advogado amigo não resolve, amigo dos juízes não resolve, nada resolve, está saindo de dentro da sua mão, e você fala, meu Deus, ninguém faz nada por mim, eu estou indo embora, aí você lembra, eu vou buscar Deus. Até então o seu alinhamento era horizontal, era entre você e família, você e esposa, você e família da família, você e amigos, você e as amizades que você conquistou, tudo no sentido horizontal. Mas no momento que você inverte e verticaliza a coisa, e vai ao sagrado e fala, ó Deus, não me deixa morrer. Por exemplo, vamos supor que fosse isso, ó Deus, não me deixa morrer, eu estou morrendo. Você pediu o sagrado, aí muda tudo. Deus não te obriga, você pode ficar sem Ele a sua vida toda e dizer para os outros que é uma pessoa bem sucedida, mas no dia que você levantar a voz para o sagrado e pedir um auxílio divino, aí muda tudo, aí já não é horizontal, agora é vertical. Irmãos, há pouco tempo agora repercutiu muito, porque no mundo da mídia, da grande mídia, nós vimos falar nomes de pessoas famosas, que para nós não muda nada, não é verdade? Mas pessoas famosas na atualidade, então entrevistaram uma mulher, mais ou menos meia idade, 45 anos mais ou menos, nova ainda, e ela disse, falando sobre relacionamentos, relacionamento em geral, amizades, namoro, trabalho, igreja, esse tipo de coisa. E ela disse assim, eu sou uma pessoa muito bem relacionada, mas a última coisa que eu penso, que eu pauto dentro de um relacionamento é a fidelidade. Não, você não entendeu? Ela diz que a última coisa que ela pensa em falar, em colocar uma questão é sobre fidelidade. É a última coisa a pensar. Aí na pergunta, eles fizeram para ela a pergunta, ela falou assim, eu já passei em 21 religiões. Está dando para você entender, tá? Eu já casei 13 vezes. E já montei 5 negócios, não no mesmo segmento, mudando totalmente o segmento de negócio. 6 negócios. Já montou 6 negócios, casou 13 vezes e já passou em 21 religiões e continua vazia. Um verme, como se fosse um verme, totalmente vazia. Não tem nada que aproveita na boca de uma pessoa dessa. Por quê? Porque a última coisa que ela pauta num relacionamento é a fidelidade. Isso na linha horizontal ainda faz falta, porque a primeira coisa que tem que pautar entre uma amizade para ela ser duradoura, para ser uma amizade boa, daquela que a Bíblia diz que o amigo é melhor do que um irmão às vezes, precisa ter a fidelidade na frente, sim ou não? Amém. Existe um nome que nós falamos muito, e quando falamos ou ouvimos, associamos eles a casamento, que é o quê? Julgo desigual, quando o apóstolo Paulo falou, não vos entreis, ou não se dai a julgo desigual. Primeira coisa nós imaginamos, casamento.
O marido é crente, a mulher tem que ser crente. O marido é católico, a mulher tem que ser católica, ou vice-versa. A mulher, ela pensa assim, o marido tem que pensar assim. A primeira ideia na sociedade é casamento. Mas quando você examina um pouquinho mais o jugo desigual, você vai ver que em tudo. Eu tenho uma amizade muito boa, sabe, pastor? Nossa, o cara é bom demais, a mulher é boa demais. Eu tenho uma amizade que é uma beleza, mas não tem como andar junto. Então, que amizade é essa? Ah, não, pastor, quando chega a noite ela vai para a encruzilhada, ela põe vela e o meu negócio é a igreja. Mas que amizade é essa? É um jugo desigual? Sim, é um jugo desigual. Como andarão duas pessoas juntas, Amós 3:3, se não pensar a mesma coisa? Você monta uma sociedade, a pessoa tem dinheiro, o outro também tem, um tem um conhecimento, o outro também tem. Oh, que maravilha, vamos bombar, vamos fazer em 3 anos o que nós íamos fazer em mais, tudo bem, mas um pensa para um lado, outro pensa para o outro. Vai dar certo? Não. Jugo desigual, sociedade, jugo desigual não fica, amizade não fica. Assim também como no casamento não fica. Ou a pessoa se converte, cede na queda de braço a Cristo, ou não tem como caminhar junto. Isso foi provado com um tio e um sobrinho acerca de Abraão e Ló, depois que eles já eram bem-sucedidos. Não tinha como caminhar mais. Um quer ir para frente, o outro puxa. Os alvos são diferentes, os focos são diferentes e o Deus se torna diferente. Quantos estão entendendo? Então Jesus olhou para a multidão e falou: gente, vocês não são obrigados a me seguir não. Se vocês querem caminhar sozinho, toca a vida de vocês, não há problema, sentido vertical. Mesmo assim a fidelidade tem que pautar a caminhada. Mas se você elevar no sentido vertical e buscar do sagrado, alguma palavra do divino, que venha para iluminar o seu caminho, como diz o apóstolo Tiago, porque Deus é o Pai das luzes, e Ele projeta luz na situação, então primeira coisa que Deus fala com você: filho, nós temos que fazer uma aliança primeiro. Você não está me pedindo? Eu tenho a solução para você, mas primeiro nós temos que fazer uma aliança. Pelo menos 3 coisas básicas eu vou exigir de você. Primeira, uma aliança, uma fidelidade entre eu e você. Tudo bem? Tudo bem. Ó Deus, tudo bem. Quer dizer, na hora do aperto a pessoa até faz um voto. Ó Deus, ó, tudo bem, estou fazendo com o senhor aí um voto, tá tranquilo. A aliança está feita, ó, a aliança está feita, né? O que é que sustenta uma aliança? Quebrar a idolatria. Primeiro passo que sustenta a aliança. Quer dizer, tira tudo na sua vida que possa estar na frente de Deus. Isso significa idolatria. Tira tudo que possa estar na frente de Deus. Ó, ótimo. Estabelece o culto no altar. Estabelecer o culto no altar. O que é estabelecer a ordem de culto? Por quê? Deus não habita mais aqui dentro. Se nós sairmos daqui, Ele protege, mas Ele não habita, porque Deus habita dentro de nós. Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Então Ele habita dentro do homem, segundo o escritor aos Hebreus deixa para nós. Então, se Deus habita dentro de nós, o templo somos nós, onde Ele mora, onde Ele fala, onde Ele traz mensagem, onde Ele usa você para outro. Então tem que estabelecer uma ordem de culto. Ó Deus, na quarta-feira, por exemplo, falando de nós aqui, na quarta-feira à noite, eu não faço nada mais do que estar na tua casa, a não ser que motivo extra, eu estou longe, não tenho como vir, o avião não tem, o carro não dá, mudou os planos, mas jamais eu vou vender o horário de eu estar com o Senhor para fazer alguma coisa de ganhar dinheiro. Entenda isso. Então eu tenho que estabelecer um dia para me cultuar a Deus. Meio de semana, pastor, eu tenho uma dificuldade, que meus horários é oscilante, mas no domingo é sagrado, como a maioria dizem essas frases. Eu vou estabelecer dentro da nossa aliança o meu horário de culto no meu altar. É esse horário. Ótimo, tranquilo. Agora não quebra. Você já não fez? Agora cumpre. Só isso, gente. É simples. Simples demais, demais, demais mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Mas Deus estava falando para todos? Ele estava falando para uma classe só. Tinha 2 classes ouvindo.
mas ele estava falando só para uma. Quem? Aqueles que queriam. Desde que não era obrigado, ele falou para todos, mas diretamente para uma classe. Os que querem, como se diz, fique da direita. Então vocês nega a sua vontade, toma a sua cruz e passa a me seguir. A cruz, muito mais de 2000 anos atrás, ela sempre foi um símbolo horrível, um símbolo de repúdio, onde ao olhar para ela vê tortura, vê separação, vê famílias agoniando de ver o seu ente querido sendo morto, mesmo que ele devia. Era uma forma que a Bíblia cita em Filipenses, que é a forma de morte mais cruel que existia, porque a pessoa morre asfixiado. Na realidade ela não está morrendo porque bateu um prego no braço, ou na mão, ou nos pés. Ela pode ficar ali, que isso não mata não. Isso pode matar com o tempo, que vai infeccionar, vai apodrecer a mão e vai dar uma bactéria, tudo bem, mas com o tempo. Mas um prego na palma da mão não morre. Há pessoas que cortam o braço todo num acidente e não morre, corta a perna e não morre. Isso não ia matar não. O que mata é quando o peso do corpo começa a se jogar para frente, em busca, dentro de uma embolia pulmonar, em busca de pelo menos um respiro ali, para se manter mais um minuto de repente. Então começa a travar aqui, e a pessoa morre num estágio de boca seca, tremendo, e começa a suar de maneira diferente, porque ela está morrendo asfixiada numa cruz, onde ninguém pode fazer nada. Então, ao olhar para uma cruz, era uma coisa repugnante. Passou 2000 anos, ela hoje é adereço de enfeite, ela é ornamento de igreja, ela até, alguns que a têm como que faz milagre, outros dizem que sente bem em colocar uma cruz dentro de casa, nas igrejas, no corpo, ou assim por diante. Aquilo que há 2000 anos atrás era repugnante, e hoje se tornou objetos de enfeite e de adoração. Sim ou não? E é isso em todo o mundo, não é só aqui no Brasil não. No Brasil tem muito, mas aí no mundo todo, a cruz nunca deixou de ser símbolo de morte. A arma que matou o seu irmão mais velho. Você sabia disso? Se fosse uma 380, você estaria pendurando na parede da tua casa? Se fosse um facão que ele foi degolado, você penduraria o facão ali? Se fosse uma corda que deixou pendurado até morrer, você deixaria aquela forca pendurada dentro de sua casa para mostrar para os seus amigos: olha que beleza que eu trouxe da França, olha que beleza que eu trouxe da Itália, estive ali naquela praça assombrada, eu trouxe essa forca. Você faria isso? Claro que não, porque aquilo é um símbolo. Não, aquilo é a arma que matou o nosso irmão mais velho. Nós queremos distância dessa arma. Sim ou não? Então temos que aprender a olhar a mesma coisa com os olhares mais antigos, olhares que realmente é. Então Jesus estava dizendo: tome a sua cruz. Ele não falou de uma cruz de madeira. Há pessoas que atribuem a cruz a uma decisão mal tomada. A minha cruz é uma decisão mal tomada, pastor. E às vezes a decisão inclui pessoas, inclui marido, inclui sogra, inclui esposa, inclui trabalho, inclui forma de trabalho, e a gente vai colocando tantas coisas para dizer que é a cruz, e nada disso é a cruz que Jesus queria falar. Ele não podia dizer a todos, ele estava dizendo para os dois grupos existentes, mas selecionando quem quiser vir. Não é obrigado, mas quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo que ele sabia que ele estava indo para a cruz. Irmãos, submeter a cada etapa é de grande importância, porque quando falamos de vida, nós falamos de saúde. Claro, se não tiver saúde não tem nada. Nós falamos de bons relacionamentos, amizades e tudo mais. Nós falamos de filho, falamos de vida profissional, vida pessoal, falamos de igreja, ministério. Tudo quanto cerca a tua vida está dentro deste perímetro cruz. Em cada um dos que eu tiro
da horizontal, e levanto para a vertical para falar com Deus em cada uma dessas. É claro que eu não vou pegar um conjunto e falar: ó Deus, está aqui atacado, pá, e quero que Deus me responda. Claro que não. Você luta cada dia por um objetivo. Vamos supor que hoje você está meio adoentado, você fala: Deus, hoje, ó, que adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha alma? Eu estou morrendo, eu preciso hoje de cura, eu preciso de saúde, eu preciso de força física. É isso que eu preciso, ó Deus. Então você elevou a área que você precisa ao Eterno. Ele vai somente falar com você: nesta área que você está me pedindo, carregue a sua cruz. É por área, é bem dividido. Você não vai carregar a cruz por uma coisa que você não pediu, que está bom, que você consegue no seu dia a dia, na sua consciência, você consegue. Mas aquilo que você levantar a ele, ele diz assim: então nega-se a tua vontade relacionada a isso, pega a sua cruz, quer dizer, faça, restaura toda a nossa comunicação. Está perfeita, Senhor? Nós vamos falar: tá, Senhor, está tudo bem, então eu vou te abençoar. Não há dificuldade em receber algo de Deus. O problema é que o homem fala assim: ó Deus, quero fazer uma aliança com o Senhor. Faz a aliança. A primeira chance que ele tem de quebrar a aliança, ele quebra, e esquece que quebrou, não refaz a aliança, e ele chega diante de Deus depois: ó Deus, o Senhor não está me ouvindo, vou te abandonar. Como se Deus precisasse de nós. Irmãos, somos nós que dependemos dele, ele é Deus. Somos nós que somos dependentes dele, ou precisamos ser. Mas no cerimonial de transferência você pode fazer uma nova aliança? Pode. Então faça uma nova aliança com Deus. Eu tenho aqui uma coisa interessante aqui comigo, foi o que aconteceu agora. O irmão, quando olha para mim, até balança a cabeça. Ele esteve aqui na parte da tarde, ele estava aqui me ouvindo. Nós estávamos dentro de um negócio aí para ser feito aí, porque vocês sabem, não dá trabalho. E esse negócio era para ser feito e caiu exatamente numa quarta-feira de manhã. E eu tinha que me deslocar daqui quase 800 quilômetros para estar lá. E ele me procurou dizendo: nós vamos sair na terça-feira à noite, você dirige um pouco, eu dirijo um pouco. Eu falei: ó, o dia que eu precisar de alguém para dirigir 800 quilômetros, trocar motorista, eu dou minha carteira para o Detran, que aí eu não preciso ter carteira. Dirigir 800 quilômetros, você digita de costa, né? Eu falei com ele: mas o problema não é a distância, não é o carro, não é a gasolina, nada disso. O problema é que amanhã é quarta, e eu tenho uma aliança com meu Deus, que eu não faço nada para ganhar dinheiro na quarta. Na quarta-feira, eu fiz uma aliança com meu Deus há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Quarta-feira eu não faço nada para que eu ganhe dinheiro. Aí ele falou: pastor, mas a comissão vai... Nossa, a comissão é boa demais, nós estamos esperando há mais de 6 meses. Pastor, é bom. Eu falei: eu não faço, meu irmão. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro pregava a Bíblia na praça pública e o governador mandou prender, açoitar, e ele passou um final de semana e o povo fazendo tumulto e queremos o pastor Pedro, queremos o pastor. E naquela prensa eles soltaram pela porta do fundo Pedro, e Pedro já chegou, abriu o rolo e começou a pregar o rolo na praça. O soldado chegou, acotovelou e falou: Pedro, tem um recado do governador para você. Eu falei: sim, pode falar. Ele disse que se você não parar de pregar, vai mandar te prender de novo. Irmãos, eu fico com a palavra de Pedro. Sabe o que Pedro falou? Ué, se é isso que ele quer fazer, que faça, porque para mim mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mais vale eu agradar a Deus. Quer dizer, eu fiz um voto com Deus, não fiz? Eu fiz uma aliança com Deus, e agora eu vou vender a aliança por uma comissão que eu vou receber de um trabalho prestado? Não, paga na quinta-feira. Não paga, não, tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Eu falei: então, olha, vou te dizer uma coisa. Você pode ir sozinho, tenta lá fazer o negócio lá, e se você conseguir, fica até com mais parte da comissão, não faço questão disso. Mas quarta-feira eu não vendo o meu trabalho, o meu dia do Senhor pelo trabalho. Aí ele foi, levou mais um amigo, um advogado e tal, tentaram, não conseguiram formatar a coisa da forma, e o cara falou: encerra aqui, não precisa me procurar mais, acabou, fechou ali. E ele veio quente em cima de mim: ô pastor, se eu tivesse ido... Eu falei: não, eu fiz uma aliança uma vez com Deus, quando faltou alimento na minha casa, muitos anos, mais de 20 e tantos anos atrás. E eu falei: Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, e o Senhor me sustenta.
de forma que o Senhor não deixe faltar para mim o alimento, porque eu não sei de onde vai vir. E eu estou aqui até hoje, e Deus sempre cumpriu o que Ele prometeu, porque eu iria traí-lo, porque eu iria fazer com que a infidelidade fosse a última coisa a ser pautada numa aliança, de maneira nenhuma. Então deixa a palavra com você, pastor. A minha cruz é relacionada àquilo que você levanta e pede para Deus. Não estou pedindo nada para Deus, então não tem cruz. Caminha a sua vida, meu irmão, leva a sua vida. Disputa no mercado, ganha, perde, faça tudo, só não faça como essa mulher aqui, que não tem fidelidade. Rodou e gostaria que não passasse do Natal. Ou 24 de dezembro, no mundo todo, que é cultuado, mas não é porque chegou o 24 de dezembro, na maioria das vezes é porque não pode passar o 24 de dezembro, porque o 24 de dezembro é festa, é luz, é estalo, é foguete, é todo mundo abraçando, que maravilha, glória a Deus e tudo, mas o pensamento real de quem pratica é que não chegue o outro ano. Tudo continuar 24 é bom demais, né? Mas daí uma semana vem o 31 e o calendário vira. Aí vem aquela ressaca. Aí vem, não é ressaca de bebida não, ressaca de pensamento. Aí vem aquele pensamento, puxa vida, já é outro ano. Mais um ano se passou e eu não fiz nada na minha vida. Eu não acrescentei nada. O que está em volta de mim, pelo contrário, ainda diminuiu. Eu não acrescentei nada. Então o dia 31 não pode chegar. Eu vou ficar no 24, 25, porque é este o pensamento. Porque se chegar, revela. Esta mulher, como eu disse aqui, com toda certeza rodou o mundo todo. Quando parou e caiu na realidade, viu que não deu um passo na vida. Porque todas as vezes que precisa chegar ao sagrado, você precisa da cruz. Sem cruz, você não chega no sagrado. E quando você toca ao sagrado, você tem que falar: Deus, a questão hoje é saúde. Então a minha cruz na questão da saúde, eu vou deixar toda a minha vontade e vou pegar a vontade do Senhor. Vou negar a minha vontade, vou pegar a vontade do Senhor em relação ao que eu estou pedindo. Amanhã, se o pedido for outro, então a sua cruz representa outra coisa, mas sempre na condição de que você precisa submeter, renunciar, depender de Deus, rejeitar os prazeres carnais e assim por diante. Isso é coisa muito boa, sabe por quê? Você está olhando para mim. O pastor está ali. Não, antes de pastor, eu sou instrutor. Antes de pastor, eu sou professor seu. Antes de pastor, eu sou mentor, eu sou líder. E depois, no finalzinho, quando está terminando, eu sou seu pastor, tá bom? Por quê? A realidade é que você não precisa primeiro do pastor, porque Jesus é o nosso pastor. Então você não precisa totalmente, diretamente da ação pastoral do ministério de uma pessoa, não. Você precisa primeiramente da instrução. Então eu posso te instruir, te dar uma direção, abrir para você um portal, falar que você entra por aqui, dá 3, 4 passos, vai gerar confiança, aí daí a pouco você vai. Até aí não é pastoral não, meu irmão. Até aí instrução. Eu posso ser um professor, devo ser um professor para você, ensinando, mostrando, trazendo dados que te dê força sobre o que você precisa e tal. Professor, um mentor. Vou trazer algo aqui de revelação para a sua vida, vou somar com você. Lá no finalzinho, eu vou ser o seu pastor também. Mas não é o primeiro que você precisa, principalmente quem já é servo de Deus. Quem já é servo, principalmente quem já é servo. Então quando invertem também esse papel, primeiro é na mente de quem é que inverte, porque a pessoa acha que ele sendo um pastor ele é tudo, e ele esquece que ele precisa ser primeiro ele precisa ser instrutor,
professor, mentor, um líder primeiro, para depois ser pastor. Inverteu as coisas, não funciona. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Deus vai dar um toque na sua vida, amém? Se você quer viver sem a ajuda dele, não tem problema não, você não peca por isso não. Mas, se você falar, não, pastor, de maneira nenhuma, onde eu vou ficar sem Deus? Então, você precisa submeter e pegar a sua cruz dentro daquilo que você está colocando diante dele como objetivo. Eu lembro quando Paulo, parece que eu até vivi lá, né, na época de Paulo, né? Olhando as Escrituras, na época de Paulo chegou em Corinto, viu uma coisa maravilhosa em Corinto. Irmão, tinha tanta gente carnal. Como é bom, como é bom. Você chega num grupo de 100 cristãos, 95 é carnal. Então Paulo chegou ali em Corinto e ele viu, de cada 100, ele identificou 95 é carnal e 5 é espiritual. Foi uma das melhores revelações de 1 Coríntios 2 e 3 também, quando ele fala dos meninos que correm pelas praças. A melhor parte, a igreja funciona, a igreja se administra, a igreja se faz tudo pela parte carnal da igreja. Ou o que seria da igreja se tudo fosse espiritual? Você já imaginou? Irmão voando para lá, outro voando para cá, outro nadando no ar sem encostar. Irmão, você já imaginou? A igreja é formada dos carnais, dos conscientes, dos administradores, daqueles que trabalham, aqueles que fazem. E a pequena parte é a parte espiritual, porque precisa. A nossa parte é pequena e a parte que desce é grande, mas nós somos pequenos. Paulo chegou, ouviu a estrutura do irmão, que ele era de relacionamento carnal, e ele estava com as mãos operando no campo espiritual. E Paulo chegou e falou, não, para aí, tira tua mão daí. Você tem que operar, mas onde você está, filho? Você é carnal. Deixe isso aqui para quem já sabe, para quem está na área espiritual. Agora, infelizmente, ao passar dos anos, taxaram os carnais como se é menor do que os espirituais, ou como vale menos, ou como é menos usado, ou coisa assim. Pelo contrário, os carnais são até mais usados na maioria das vezes do que os espirituais, que hoje estão aí, entre aspas, mostrando uma falsa espiritualidade. Uma falsa espiritualidade de que não tem acontecido nada vindo daquela espiritualidade. Então, irmãos, todos os dois é importante, 50% para um, 50% para o outro, até mais para o carnal. Tem que ter. Você já pensou se todo mundo numa aldeia fosse cacique? Onde estariam os índios, não é verdade? Então tem que ter a parte carnal, estrutura administrativa que movimenta a massa, que vai, é aí mesmo. E entre esta parte tem os espirituais para trazer a mentoria, trazer a liderança, trazer o apoio, o pastoreio, tem que ter, com certeza. Agora, na origem, todos nós somos espirituais. Por quê? Porque isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma casa? É uma casa, eu moro aqui dentro, e você também. Você não é esse corpo que você tem aí, você está dentro dele com toda certeza, porque se não tivesse, o corpo estava deitado, o corpo está em pé, andando, respirando, você está aí, amém? Então, nesse aspecto, você é um ser espiritual, mas no aspecto de seguir ao Senhor e decidir, Senhor, eu quero seguir o Senhor. Então, filho, negue-se, põe os seus deveres de molho, negue-se a si mesmo na área que você me pedir, toma a tua cruz, começa a carregar e começa a me seguir, que eu vou te abençoar. Não tem nada que impede isso. Então eu vejo Jesus falando ainda para eles assim: pois o que aproveitaria aos homens ganhar o mundo todo e perder a alma? O que o homem era capaz de dar para Deus no momento que ele estivesse esvaindo, indo embora, que ele estivesse morrendo? O que o homem seria capaz de entregar a Deus para paralisar uma tal situação que possa acontecer negativa?
Então Jesus, ele falou: vocês nem imaginam o que o ser humano é capaz, mas o importante é nós fazermos uma aliança e mantermos a aliança com o Senhor. Amém, irmãos? Mantém a aliança quebrando a idolatria e estabelecendo um funcionamento do templo, uma ordem para o seu templo. Mantenha a ordem para o seu templo. Você está ligado, pode comunicar com o Senhor, e é tão bom quando você levanta e você sabe que Deus está te vendo. Até aí tudo bem, Ele vê todos, mas sabe que Ele te responde. Você fala: ó Deus, tem muita perspectiva para hoje não, é o mesmo de ontem, não tenho nada novo não, tá bom, Senhor, muito obrigado. Então você agradece, não tem nada melhor. Ou quando você diz: eu tenho algo difícil hoje, durante o mês todo eu estou na expectativa, e é hoje, preciso da tua proteção primeiro. Amém, Senhor? E ele: amém, preciso. Então, muito obrigado. Bom demais, irmão, bom demais esse relacionamento. Que Deus assim abençoe a todos, que você possa, em nome de Jesus, entender esse texto com olhares diferentes. O que Jesus não quis dizer, e o que Jesus quis, e para quem Ele quis dizer. Talvez você diz: eu sou, pastor, dos que querem seguir. Eu estou seguindo, eu levantei minha mão, estou seguindo, mas hoje, com essa pequena explicação, melhorou um pouquinho, porque eu preciso estabelecer a fidelidade em primeiro lugar para com meu Deus. E sim, igual você faz com a sua amizade, você faz com a pessoa com quem você namora, com quem você casou, que faz com o seu patrão, que faz com o seu funcionário, toda espécie de relacionamento, o primeiro poste é a fidelidade, senão não existe, né? Ao contrário do pensamento aí fora, que diz que é a última coisa que se pensa, para com Deus é o primeiro. Faça isso e você vai ver se não vai ter uma diferença entre você e o outro. Como Malaquias, ele diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, não é isso? Então há uma diferença, não é questão de ser maior, melhor, salvo e o outro não. Ele fala de diferença. Vai haver uma diferença entre os mesmos, ou entre os que são opostos. Vai haver uma diferença sim, porque não será julgo desigual, será julgo igual. Aí o julgo igual, o fardo é leve. Por isso que Jesus ofereceu: traga o seu jugo, que o meu fardo é leve. Você vem com o seu jugo, deposita nos pés dele e pega o fardo dele é leve. Aí pronto. Que o Senhor Deus te abençoe muito mesmo, tá bom? Agora, como pastor, vou fazer uma oração para te abençoar, claro. E eu falo para os irmãos que existem coisas alegres e coisas tristes. Podemos orar para você que está aqui, para as questões suas lá na tua casa, em volta de onde você mora. Podemos orar para as pessoas que estão à distância nos assistindo. O mesmo Deus é capaz de colocar as mãos ali. O mesmo Deus, irmãos. Que coisa fantástica. Como a bênção de Deus é grande. Eu estava à tarde falando aqui numa reunião onde um pastor quis devolver a sua credencial de pastor. Até acho estranho, porque eu quero devolver minha credencial, não posso ser mais pastor. E naquele dia eles tentaram convencer de todas as maneiras, mas chegou um momento que ele falou: não tenho fé, não creio mais, não posso, estou cheio de problema e quero devolver minha credencial. Então vamos orar por você, pelo menos pode. Por que você quer? Ele falou: sabe por quê? Meu filho foi para as drogas. Meu filho está na maconha, na cocaína. E hoje pela manhã eu soube pelo hospital que ele está internado, porque na semana passada ele foi baleado numa troca de tiro, e ele está entre a vida e a morte no hospital em Campinas. Me ligaram que a qualquer hora chega a notícia que ele morreu.
Eu tenho uma filha muito bonita que entrou para a prostituição e está no mais baixo meretrício de São Paulo vendendo o corpo, virou prostituta. E esta filha, há muito tempo nós não temos comunicação com ela. E quando foi hoje de manhã, a minha mulher procurou dizendo: não quero mais esta vida miserável, esta vida de falta disso, falta daquilo. Eu não quero mais, estou indo embora. Pegou a roupa dela e falou: olha, procura advogado, procura um divórcio, não quero mais. Então ele chegou arrebentado, dizendo: eu não posso ser mais pastor. Vocês estão vendo que eu não posso ser mais pastor? Foi pedido que o pastor ajoelhasse, então fizesse uma oração pelo menos para ele ali naquele momento. E na oração, irmãos, é aí que eu falo: Deus de perto, Deus de longe. Senhor, lá no hospital em Campinas, aonde está esse homem, esse rapaz está morrendo, não sabemos como ele está. Sê com ele neste momento, Senhor. São tantas horas. Toca nele nessa hora, Senhor, onde ele estiver. Levanta ele na força do teu poder. Faça dele um missionário, faça dele um pastor. Onde ele estiver, Senhor, onde que é a filha do pastor, que ele não sabe onde ela está, só sabe que ela virou prostituta. Onde ela estiver agora, cobra ela com as tuas mãos, dela livramento, abençoa ela, Senhor. E a oração foi direcionada para a esposa dele também, onde ela estivesse, que ela pudesse estar ali numa condição de arrependimento, de repensar a situação. E a oração foi feita, amém e amém. E o pastor levantou, agradeceu, saiu meio sem graça. Quase 2 meses, 1 mês e pouco mais ou menos, o pastor voltou. O rosto era outro, o semblante era outro. E ele pediu, falou: eu quero contar um testemunho para vocês do dia certo e da hora certa. Aquele dia que eu ajoelhei, era um sábado, tantas horas, e eu quero contar o que aconteceu no mesmo horário, relato do meu filho que estava no hospital, não é meu, do meu filho. O meu filho, naquele momento da oração, a vida estava saindo dele. O cérebro parou, ele estava embalando o corpo dele, colocando umas fitas para colocar na maca e descer para o necrotério, já embalando para levar para o necrotério. Morreu. Só que nós não somos o corpo, nós somos uma alma. E na questão de alma, ele estava descendo. E ele dizendo que descia de costa, como se estivesse caindo de um local sem ter onde segurar. E tinha muito choro, muito grito, muito frio, muita fumaça. E ele não tinha onde segurar e caiu, não sabe por quanto tempo. E depois parou, como se fosse uma plataforma. E na frente dele abriu um portão grande, muito fedido, muito sujo. E quando o portão abriu, ele ouviu uma voz lá de dentro, que saiu uma voz dizendo assim: seja bem-vindo, Rui. Há muito tempo nós estávamos esperando a sua chegada aqui no inferno. Seja bem-vindo. E dizer que tentando voltar, tentando retrucar, e aquilo ia empurrando ele da direção para dentro. E de repente houve como se fosse um balanço, um terremoto, uma coisa assim. E ele, o filho dele relatou para ele que uma espécie de uma mão veio na frente dele, cercou ele, e uma voz falou no ouvido dele: ainda não é a sua hora, volta para o seu corpo, eu ainda tenho uma obra para fazer com você. E naquele momento, a alma dele voltou no corpo, que já estava embalado, e os enfermeiros levando ali, recolhendo para levar o corpo no necrotério. Aquilo começou a mexer, porque a chegada foi pesada. E alguém falou: olha, mas está mexendo, então está vivo. Quando eu olhei, está assim, respirando dessa maneira. E pegaram ele, levaram para dentro do hospital. Não, falou: gente, mas ele estava morto. Estava morto, mas agora está vivo, então vamos cuidar. Então o pastor disse que naquela manhã a filha dele estava saindo de um motel ali em Campinas, com um dos traficantes mais conhecidos de São Paulo, e perseguido também. O traficante estava perseguido, a polícia sabia que ele estava ali no motel e cercou o motel. Quando ele saiu de manhã, começou a troca de tiro, e esse traficante foi morto com muitos tiros dentro do próprio carro ali. E Deus livrou a menina abriu o carro, saiu correndo entre os carros, e um policial a mais ou menos 50 metros de distância, relato dela, colocou a arma em punho para atirar nela, quando um outro policial balançou ele e falou: moço, não faça isso não. Falou: tem que atirar. Falou: não, tem um homem de branco correndo do lado dela, deve ser filha de crente. Irmãos,
Você tem dono, os seus filhos têm dono. Ninguém pode tocar naquilo que é seu, não. Você tem dono. Então falou assim: deve ser filha de Cristo, que tem um homem de branco correndo atrás dela. Não atira não, não atira não. E fizeram outros procedimentos, mas não atirou na moça, no mesmo dia da oração. Então quando ele veio aqui, ele falou: pastor, nós repensamos a história, resolvemos continuar mais um pouco, mas a minha esposa, estamos bem, graças a Deus, meus filhos já estão em recuperação, vamos lidar agora com questão processual, problemas que arrumaram, mas estão todos em casa, Deus vai dar a vitória. E se você quiser conhecer hoje, inclusive o nome dele é o mesmo nome do filho, que é Rui, está ali no final da avenida da Pedro II ali, perto daquele aeroporto pequenininho. Isso tem uma igreja ali, batista ali, e ele está lá, o pastor pastoreando, a esposa dele, o filho, a filha, tudo na igreja, casados agora, tranquilo, acabou o problema. A oração, ela funciona de perto e ela alcança a pessoa à distância também. Quem sabe hoje você aqui, você vai interceder com o seu pensamento. Pastor, é bem longe que eu vou pensar. Deus vai lá? Fica de pé. Põe o teu pensamento agora. Você que está em casa, põe o teu pensamento onde você precisa. Vamos fazer uma aliança com Deus e vamos estar dizendo para Ele: Senhor, eu quero te seguir através dessa oração. Põe a mão no seu peito. Isto, põe o teu pensamento onde você precisa. Somente Deus conhece o pensamento de cada ser humano. Deus pode sondar esse pensamento agora, pegá-lo como uma oração e trazê-lo para você em resposta. Amado e poderoso Deus, ó Deus que é grande, eu sei que o Senhor está aqui porque sentimos, não vimos, mas sentimos a presença do Teu Espírito em nosso meio. Aqui tem pessoas, meu Pai, que entrou pela primeira vez e outras que já frequentam o templo. Eu peço ao Senhor neste momento que as mãos poderosas do Senhor possam acudir esta pessoa de maneira especial nesta noite. Olha esse pensamento. Quantos lugares esse pensamento já percorreu nesses minutos, meu Pai, mas agora ele está centralizado em algo, em alguém, numa localidade, e eu peço, Senhor, agora, estenda as tuas mãos onde está o pensamento desta irmã mais velha, mais nova, deste jovem, deste senhor, desta pessoa que está do outro lado agora, em busca de um socorro. Eu oro neste momento, Pai, porque eu sei que o Senhor acode aquela pessoa que clama. Neste momento são várias e várias pessoas que estão formando uma aliança vertical, que estão se elevando agora através do pensamento, da oração, Senhor, numa simplicidade, para que o Senhor estabeleça a aliança. A fidelidade, Senhor, será posta em primeira pauta nesta aliança entre nós e o Senhor, entre o Senhor e nós. Então socorre agora este pensamento, seja na cura divina, seja alguém que esteja, ó Deus, passando por um momento difícil, onde o dinheiro, a ciência, os amigos, a justiça, o Estado, talvez nem a igreja possa fazer alguma coisa, mas o Senhor pode. Então eu clamo ao Senhor neste momento. Quebra o cântaro nesta hora, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer. Queima os carros no fogo. O Senhor é poderoso. Quebra o arco, quebra a lança, meu Pai. O Senhor é poderoso. O Deus de Jacó tem poder. E eu peço ao Senhor agora que acode esta pessoa. Senhor, olha aqui quantos estão neste momento pedindo ao Senhor. Em todo o mundo são milhões de pessoas pedindo ao mesmo tempo, mas Tu és um Deus onisciente, sabe tudo, pode tudo. O Senhor pode fazer este milagre. Ó Deus, socorre esta vida, que haja um sinal de hoje até amanhã cedo, um sinal na vida desta pessoa, que este mal caia por terra. Se for alguma coisa espiritual dos nossos inimigos, Senhor, do inimigo número 1 do Senhor, eu quero repreender. Se for algum espírito que veio para perturbar,
se foi mandado para destruir, se está aí porque o sustentaram com comida, com algum agrado, em nome de Jesus, espírito maligno, você sabe que você não pode ficar, porque onde Deus chega, o mal tem que cair e o mal tem que sair. Saia daí agora, em nome de Jesus Cristo. Se for as tuas mãos que está causando este problema, eu te ordeno, tira as tuas mãos, sai daí agora, porque a partir deste momento o Senhor tomará conta desta situação. Pai, nós oramos aqui não atribuindo tudo ao Senhor, porque parte é humana, parte é nossa, nós reconhecemos a nossa parte, vamos caminhar, vamos disputar, vamos lutar no dia a dia, mas a parte que cabe ao Senhor, nós entregamos ao Senhor. Faça valer o teu poder e nos abençoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus.